Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Nós te louvamos por esse dia que o Senhor fez, as tuas misericórdias renovadas hoje bem cedo. Nós te louvamos pela tua graça, porque ela é bem melhor do que a vida. E, ó Pai, porque o Senhor nos traz neste lugar, nesta semana, com os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Pai, nós não conhecemos a tua mente, mas sabemos que os teus planos são todos eles planos de amor, e nós queremos estar aqui debaixo do teu cuidado, da tua direção. O nosso pedido, ó Deus, que o Senhor possa nos falar na tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar também, nos dar ferramentas novas e boas para o trabalho, que o Senhor possa nos ajudar a ter comunhão uns com os outros, que o Senhor possa, ó Deus, se há alguém que está em crise, que está em aflição, que veio para esse treinamento, mas seu coração está pesado, que essa seja uma semana de libertação, uma semana de descanso no Senhor, uma semana em que as ansiedades elas são controladas, uma semana em que os pensamentos ficam mais tranquilos, uma semana, ó Deus, em que nós ouvimos a voz do Espírito Santo dizendo: este é o caminho, andai por ele. Nós queremos orar também, ó Deus, porventura por aqueles que vêm para o capacitar, mas também estão à procura de uma direção clara do Senhor para a vida, para o ministério, para o trabalho, enfim. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor use pessoas, use palavras, use, Senhor Deus, a Tua palavra, use também os próprios cursos, ó Deus, para que nos sintamos todos direcionados pelo Senhor e com clareza sobre o próximo passo. Ó Deus, nós queremos e desejamos que essa semana seja uma semana do Senhor em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Irmãos, antes da palavra desta manhã, eu gostaria apenas de incentivá-los, a todos vocês, aliás, todos nós, a realmente nós abrirmos os nossos corações, a nossa mente e aproveitarmos bem esta semana. Eu sei que todos aqui vêm de uma agenda corrida e demora um pouquinho para a gente desacelerar e tirar aí a nossa mente daquilo que nós já estávamos fazendo, muitas vezes de maneira bem até agitada, quem sabe até ativista, compromissos, demandas, trabalho, preocupações e assim por diante. Mas eu costumo pensar, e para mim tem sido assim, que uma vez por ano que nós temos o capacitar, nós tiramos essa semana e a gente procura aqui nessa semana, é claro que a vida continua e as demandas continuam, mas nessa semana nós procuramos aqui concentrar mente e coração naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nós cremos, a equipe Capacitar crê assim, que cada um de nós possui uma necessidade específica no seu próprio coração. Nós chegamos aqui à procura de alguma coisa. Isso que nós procuramos talvez seja uma ferramenta de trabalho, um conhecimento, um relacionamento e assim por diante. Mas Deus conhece a nossa história, a nossa vida, e Ele conhece a nossa real necessidade. E essa real necessidade é que nós precisamos realmente colocar perante o Senhor para que sejamos todos supridos. A necessidade de alguns talvez seja mais emocional. Você está passando por altos e baixos, você está ansioso, angustiado, deprimido, à procura aí de uma afirmação emocional na sua vida, uma palavra do Senhor, uma cura, quem sabe, para uma enfermidade. Talvez a necessidade de outra seja mais ferramental, de trabalho mesmo. É um curso, é uma ideia, antropologia, linguística, plantio de igrejas, e essa é a ferramenta que vai cair bem na sua mão para o trabalho que você faz ou que você fará também mais no futuro. Talvez a necessidade que você tem seja mais relacional, encontrar com irmãos, ouvir experiências, ver o que está acontecendo na vida de outros, e no meio de tudo isso Deus nos edifica. A palavra dele nos diz que o desejo do Senhor é que a sua igreja seja edificada, e eu creio que pela oração, relacionamento, comunhão, pela leitura e exposição da palavra, pelos cursos, Deus usa este ambiente para nós sermos edificados. E é claro que a nossa postura, e eu gosto muito dos escritos de John Knox,
ele dizia que a nossa postura deve ser de busca e de um coração aberto. E ele diz, perante o que Deus tem para cada um de nós, a nossa postura deve ser de busca e de um coração aberto. Então, que tenhamos essa postura de busca e de um coração aberto na presença de Deus. O Iraque vai trazer para nós, nesta manhã, a exposição da palavra do Senhor. Bom dia, meus irmãos. Lucas, livro de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Estamos diante da palavra do Senhor. E é essa palavra que alimenta o nosso coração, é essa palavra que alimenta a nossa alma. E eu não tenho medo de dizer, irmãos, que de todo o conteúdo que a gente possa ter aqui, esse de fato é o mais relevante. Esse é o que vai nos impulsionar a debaixo da graça e do poder do Senhor, daquele que é o Senhor sobre a missão, aquele que é o Senhor sobre as nossas vidas, aquele que é o Senhor sobre os povos que nós trabalhamos ou que pretendemos trabalhar. Então nós precisamos olhar para a palavra desse Senhor e ver o que é que ela ministra ao nosso coração, o que é que ela fala ao nosso coração de tal forma que sejamos motivados pela sua própria palavra. E isso sempre enche o meu coração, essa expectativa de ser ministrado pela palavra do Senhor, não pela palavra de homens, mas pela palavra daquele que é poderoso o suficiente para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos ou pedimos. Amém, irmãos? É nessa perspectiva que a gente abre então a palavra e olhando aqui o capítulo 4, versículo 50, capítulo 9, versículo 51 do livro de Lucas. Diz o seguinte: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Me parece, irmãos, quando nós olhamos a palavra, que de fato nós somos o povo caminhante. Olhando o Antigo Testamento e percebendo o povo de Deus sempre caminhando de volta à terra, sendo levado de sua terra, retornando para a sua terra e em busca da terra prometida, mas sempre caminhando. Quando olhamos o Novo Testamento também, percebemos também que Jesus usa mais ou menos essa mesma dinâmica com os seus discípulos, estão caminhando. Quando olhamos o livro de Pedro, 1 Pedro, e eu falei aqui ontem à noite que tenho me apaixonado pelo livro de Pedro, pela carta de Pedro àquelas igrejas daquelas regiões, nós percebemos ali que ele trata aquelas igrejas, aqueles irmãos que estão espalhados ali pela Bitínia, pela região da Ásia, dizendo que eles eram forasteiros peregrinos. Isso me impressiona muito, porque deveria ser essa a nossa sensação também aqui, não apenas enquanto missionários, mas enquanto povo de Deus. Nós somos forasteiros e peregrinos aqui, somos estrangeiros, estamos de passagem, mas muitas vezes me parece que nos apegamos tanto ao nosso universo, às nossas coisas, ao nosso mundo, às nossas situações, pensando e assumindo a postura de cidadãos desse mundo. Mas, na verdade, como o povo de Deus foi no Antigo Testamento, como nós olhamos o Novo Testamento também, as caminhadas de Paulo também, as caminhadas dos apóstolos, a caminhada dos discípulos, nós também somos seres do caminho. Estamos a caminho e de volta para casa. Eu gosto muito disso. Eu não sei se aquele poeta
dos nossos tempos, cantando aí, se ele tinha alguma ideia. Eu nem me prestei atenção direito a essa música, mas tem uma música que vive batendo assim na minha cabeça, que diz assim: estamos indo de volta para casa. Eu não sei qual era a intenção do autor, nem do compositor, mas pelo menos isso fica na minha cabeça e no meu coração constantemente. Estamos caminhando de volta para casa e somos seres do caminho. Isso fica muito mais contundente quando nós temos o coração e a vida missionária. Estamos aqui um dia, outro dia estamos lá, e o Senhor nos chama para um determinado lugar, no outro dia Ele sopra e nos manda para uma outra região, e foi assim que aconteceu conosco. Estávamos em Recife, aliás, estávamos em Manaus, e preparando então uma viagem e uma ida de morada para Santa Isabel do Rio Negro. Estávamos todos preparados, todos alegres, a liderança confirmando, todo mundo contente. E quando saímos de férias para Recife, chegamos lá, a minha sogra teve um derrame cerebral, e eu achava que com 6 meses ela iria se recuperar, conseguir ali fazer pelo menos o mínimo básico para poder a gente voltar para o campo. Passamos 6 anos em Recife. 6 anos em Recife. Todas as nossas coisas estavam em Santa Isabel do Rio Negro. Não tínhamos nada em Recife. Nesses 6 anos começamos a nos organizar e pastoreando lá uma igreja e tal, juntando dinheirinho, pagando ali um apartamento, compramos um apartamento e de longe dava até para ver o mar assim, se esticando, e era um lugar confortável. E eu lembro que entramos nesse apartamento que pagamos durante 2, 3 anos, e o Senhor falou: e aí, negão, gostou? Eu digo: Senhor, gostei. Ele disse: então arruma as coisas e vamos embora de novo. Morei 6 meses naquele apartamento. Somos seres do caminho. E durante essa caminhada precisamos aprender a andar nesse caminho debaixo da graça e do poder do Senhor. Afinal de contas, somos seres humanos frágeis. E muitas vezes essas mudanças, essas caminhadas, essas convivências, muitas vezes inconstantes. Eu estou falando inconstantes porque trabalhamos numa equipe, de repente passamos para outra equipe, e pessoas que amamos e que aconchegamos no nosso coração, de repente elas vão embora, e é uma dinâmica imensa. Não sei se os irmãos percebem isso. Muitas vezes passa desapercebido porque estamos tão acostumados com as idas e vindas, com pessoas que chegam e vão, e que parece que tudo se torna normal. Mas, irmãos, é extremamente intensa a vida do missionário. É extremamente dinâmica a vida do missionário. E esse dinamismo, essas mudanças rápidas, constantes e fortes, muitas vezes, tem o poder de nos abater, tem o poder de nos desestabilizar, tem o poder de muitas vezes fazer a gente perder o foco. E aí nós precisamos olhar para a palavra e buscar na palavra meios, ferramentas para que a gente possa ser esses seres caminhantes, mas seres caminhantes fortes no Senhor, vibrantes no Senhor, cheios de alegria no Senhor, cheios de expectativas no Senhor. E aí eu queria dar para os irmãos aqui pelo menos 6 ou 7 dicas. E se os irmãos quiserem aí ir anotando, seria muito bom. Eu acho que seria interessante para os irmãos chegar em casa e dar uma olhadinha na palavra e ver se é isso mesmo. No capítulo 10 de Lucas, versículo 1, Lucas relata o seguinte, diz: depois disso, o Senhor designou os 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Depois disso o quê? No capítulo 9, versículo 51, dizem os estudiosos que começa um bloco que vai terminar na entrada triunfal de Jesus. E, na verdade, esse bloco expressa de forma mais contundente ainda
essa caminhada de Jesus com seus discípulos. Jesus caminhando com seus discípulos. À medida que Jesus vai caminhando com os seus discípulos, Jesus vai ensinando os seus discípulos. Quando olhamos o texto de Marcos, o chamado de Jesus aos seus discípulos em Marcos, o texto diz que Jesus chamou o que ele mesmo quis para estar com Jesus e para os enviar a pregar o evangelho e exercer a autoridade sobre os demônios, sobre os inimigos, ou sobre o inimigo. Quando ele chama para estar com ele, para estar com Jesus, a ideia é de aprender do caráter de Jesus, é aprender da metodologia de Jesus, mas acima de tudo, irmãos, é para gozar da presença do Senhor Jesus. Então vai aí a primeira dica para os irmãos. Meus irmãos, nessa caminhada, nesse momento que estamos caminhando de volta para casa, mas enquanto estamos voltando para casa, nós estamos pregando o reino de Deus, pregando as boas novas dos céus, a salvação em Cristo Jesus, a plantação de igreja e vendo salvos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não é assim que nós estamos caminhando de volta para casa e pregando o evangelho? Não é essa a postura aqui na terra? Então a primeira dica que eu dou então para os irmãos é a seguinte: submeta-se ao cuidado e à autoridade pastoral. Submetam-se ao cuidado e à autoridade pastoral. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu sei que você precisa disso. E aqui não é nenhuma pregação de carapuça, não estou pensando em ninguém, mas eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa porque eu preciso disso. E eu conhecendo o meu coração humano como é o meu, tendencioso como é o meu, e eu sei que o seu coração também é assim. E quando nós olhamos os discípulos no texto anterior, nós vamos perceber que de fato eles precisavam do cuidado e da autoridade pastoral de Jesus. Se eles precisavam e tinham um coração semelhante ao meu, eu preciso também. E se vocês têm um coração também semelhante ao meu, vocês também precisam se submeter ao cuidado e à autoridade pastoral de alguém. E eu falo isso porque muitas vezes na nossa caminhada, quando nós vamos passando aí 20, 30, 40 anos, assim como o reverendo Ronaldo, já com a cabeça branca e tal, aí muitas vezes nós começamos a achar que nós temos toda a autoridade. Nós somos suficientemente bons para não precisarmos de conselho. Nós começamos a imaginar que nós somos capazes de tudo e somos poderosos o suficiente para dirigir as nossas vidas. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que todos nós precisamos nos submetermos à autoridade e ao cuidado pastoral. E era assim, irmãos, quando olhamos os discípulos, ou se vocês olharem direitinho em casa, vocês vão ver que ali no capítulo 9 tem aquela cena e aquele acontecimento esplendoroso da transfiguração, quando Jesus leva consigo a Pedro, Tiago e João, sobem um monte e ali o rosto de Jesus começa a brilhar. Jesus estava orando, o rosto de Jesus começa a brilhar, então aparece ali Elias e Moisés. E Pedro, animadão, diz assim: é aqui mesmo que eu quero ficar. Jesus, vou construir aqui 3 tendas, e aí então nós vamos ficar por aqui mesmo. E diz o texto que mesmo antes de Pedro terminar a falar isso, aquela glória se desvanece, e Jesus volta então para ele, e começa a conversar com ele. Mas o relato de Lucas diz o seguinte, que Pedro não sabia do que estava falando. Pedro que andava com Jesus, Pedro que convivia com Jesus, mas Pedro não conseguia perceber a obra do Senhor Jesus. Pedro era um carente da autoridade e do cuidado pastoral. Quando eles descem do monte, não sei se os irmãos lembram,
Mas quando chegam embaixo, chega um pai com um filho endemoniado e dizendo, olha, Jesus, pedimos aos teus discípulos para que possam expulsar, e eles não conseguiram. E Jesus diz, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Esses discípulos precisavam do cuidado e da autoridade de Jesus com eles. Mas percebam uma coisa, logo depois disso, eles começam a brigar por uma coisa que eu nunca briguei na minha vida. Eu não sei se os irmãos já brigaram. Dentro da equipe, eles começaram a brigar para saber quem era o maior. Quem era o melhor? Quem é aquele que se destaca? Irmãos, esse era o coração dos discípulos. Era o coração dos homens que andavam com Jesus, que experimentavam da presença de Jesus. Eles estavam brigando para saber quem era o mais importante ali, quem era o melhor entre eles. Precisam estar debaixo do cuidado e da autoridade pastoral. E o meu coração é assim também. Eu preciso constantemente estar domando ele. Eu preciso constantemente estar examinando o meu coração e trazendo a ele a clareza da verdade da palavra. Eu preciso constantemente do cuidado e da autoridade pastoral da minha vida. Então, a minha primeira dica aos irmãos: arranje alguém que exerça a autoridade pastoral sobre a sua vida. Em nome de Jesus, na sua caminhada. E não interessa se você está começando agora a caminhada missionária, ou se você já tem 10, 20 anos, se é diretor de agência, se é professor não sei de quê. Em nome de Jesus, meu irmão, procure alguém. Um homem de Deus, um homem que conhece a palavra, alguém que seja apaixonado não apenas por Jesus, mas que seja apaixonado pelo povo de Deus, para que ele lhe acompanhe em autoridade e em cuidado também. Primeira dica. Segunda dica. Diz o texto que Jesus enviou 2 a 2. 2 a 2. Meus irmãos, em nome de Jesus, nessa caminhada, esses seres caminhantes são chamados, são designados pelo Senhor Jesus. E esses caminhantes são chamados de forma particular. Cada um tem seu próprio chamado. Cada um teve o seu momento com Deus. Ouviu a voz do próprio Deus. Nós não podemos sair caminhando por aí debaixo de um chamado da igreja. Quem foi que lhe chamou? Foi a Igreja Presbiteriana do Brasil. Quem foi que lhe chamou? Foi o reverendo fulano de tal. Nós precisamos ter essa clareza de que nós somos chamados por Deus, de forma muito particular, de forma muito singular. Esse foi o seu chamado, esse foi o seu momento com Deus, essa foi a designação de Deus para a sua vida. Mas, irmãos, essa caminhada que nós não fazemos sós, e não podemos fazer sozinhos. Não devemos fazer sozinhos. E vira-mexe a gente encontra no meio missionário gente que faz uma caminhada solo, né? O lobo do deserto, né? Trabalhando sozinho, eu me resolvo, eu decido, eu faço tal. E em nome de Jesus, nós precisamos de companheiros nessa caminhada. Precisamos de companheiros. Não andem sozinhos. Não andem sozinhos. Nós não podemos andar sós. Quando Paulo escreve sua carta aos Filipenses, Paulo escreve para agradecer as ofertas que aqueles irmãos mandaram. Mas eu gosto muito, quando a gente termina o livro de Filipenses, não sei se os irmãos observaram, Paulo diz o seguinte: meus irmãos, muito obrigado pelas ofertas que vocês me mandaram. Foi joia, foi massa, viu? Gostei. Valeu. Chegou na boa hora. Mas, irmãos, acima das ofertas, a minha alegria é do cuidado que vocês tiveram para comigo.
A alegria de Paulo não era nas posses, no dinheiro, na oferta que foi enviada para ele, mas no cuidado que aquela igreja teve com a vida de Paulo. E aí ele continua dizendo assim, olha, não é por causa de dinheiro, irmãos, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser honrado, humilhado, na fartura, na escassez, eu posso todas as coisas em que, irmãos? Naquele que me fortalece. A alegria de Paulo era o cuidado daquela igreja que caminhava com ele, companheiro dele. Companheiro não apenas no objetivo, nos sonhos, nos desejos de construção, de plantação de igreja, de alcance do mundo. Mas acima de tudo, irmãos, da afetividade, do carinho, do amor, da paixão. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós estamos vivendo dias de tanta frieza relacional. E isso não acontece no campo não, porque as equipes nos campos são sempre tão unidas, né? Parece que as pessoas se encaixaram bem, né? Não é assim? Precisamos, no campo missionário, andarmos não só com objetividade, com sonhos, com métodos, com objetivos claros a ser alcançados, e ali como grupo nós vamos trabalhar nessa direção. Mas, irmãos, eu quero aqui arriscar e dizer, sobretudo em afetividade e em amor. Sobretudo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz, lá logo no início do livro, dizendo assim, num só coração e num só espírito. A ideia é, não apenas como bons companheiros, bons colegas de trabalhos, mas acima de tudo, com ternos afetos de misericórdia. Não apenas com atos de bondade entre uns aos outros, mas com amabilidade, com carinho. Meus irmãos, como precisamos disso. Estamos nos tornando frios, trabalhadores. E eu me arrisco aqui a dizer, muitos por aí, por fora, mercantilistas, com clareza de objetivos a serem alcançados, mas sem nenhum afeto de misericórdia por aquele que anda ao lado. E aí deixa eu dar uma palavra aos casais. Porque muitas vezes o casamento se torna isso também. São bons pais, funcionam bem ali dentro do dia a dia do lar, um ajuda o outro, está sempre pronto para socorrer o outro, ajudam na criação dos filhos, tem um objetivo claro da criação dos filhos, mas não são amigos. Perderam a afinidade, a convivência amistosa, gostosa. Precisamos disso não apenas no casamento, precisamos disso ao longo do nosso caminho de volta para casa, na nossa caminhada. Não andem sozinhos. Não andem sozinhos. Encontrem companheiros, isso é muito bom, mas acima de tudo precisamos encontrar verdadeiros amigos nessa caminhada. Terceira recomendação. Quando a gente olha aqui o versículo 2, bem conhecido dos irmãos, o Senhor Jesus propõe um trabalho que não é tão atrativo, não. Eu não sei se não fosse um chamado do Senhor Jesus, se os discípulos iam atender a essa convocação, não. Ele está dizendo, olha só, presta atenção, eu estou chamando vocês para fazer um trabalho que tem muito o que fazer, tem muito trabalho. Os irmãos sabem disso. Minha mulher vive o tempo todinho reclamando comigo, dizendo assim que eu não quero parar, sempre eu quero mais. Sossega, tal, não sei o quê. Mas é isso, muito para ser feito. E diz o texto, pouca gente.
E ele continua dizendo: vocês vão para o meio de lobos. Quem quer esse trabalho? Muito para fazer, pouca gente, e no meio de lobos. Os lobos podem ser, sei lá, os demônios que estão aí a guerrear, tal, não sei. Os lobos podem ser os nossos inimigos que estão aí, as ONGs, no caso do universo indígena, as ONGs e o governo, os antropólogos. Cadê os antropólogos aqui? Esses não são lobos não, são ovelhas. Mas muitas vezes, irmãos, triste é que parece que os lobos estão dentro da nossa casa, dentro da nossa equipe. Sei lá, eu espero que não. Mas essa é a convocação que o Senhor Jesus dá. Pouca gente, muito trabalho, e ele complementa dizendo assim: e liso, não leve bolsa. É liso. E era Antônio Elias, né, que dizia, né? Com dinheiro qualquer incrédulo faz. Sem dinheiro só o povo de Deus. E é assim mesmo. É um trabalho que pouco atrativo. Mas há uma recomendação do Senhor Jesus aos seus discípulos naquele instante, e aqui me vai a terceira recomendação, é debaixo de oração. Rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Ou seja, enquanto caminhamos, nós estamos orando. A ideia não é pare para orar e passe a sua vida orando, pedindo, não. É enquanto semeamos, enquanto caminhamos, enquanto proclamamos, estamos orando. Senhor, manda mais gente. Senhor, vai derramando a tua graça, vai derramando a tua bênção. E é assim mesmo. Trabalhei 3 anos no Rio, lá no Amazonas, e eu tinha pregado tudo que deveria pregar, e o Senhor conhece o meu coração, sabe o quanto eu fui fiel à sua palavra, e nada acontecia. E a minha viagem de Manaus até aquele rio, 2, 3 horas de canoa, era dizendo: Senhor, derrama a tua graça, porque eu não tenho mais o que fazer naquele lugar. Enquanto caminhamos, vamos orando. Enquanto semeamos, vamos orando. Irmãos, precisamos ter um coração de oração. Muitas vezes nós somos homens e mulheres de oração, mas nós não temos um coração de oração, e presta atenção a isso. Tiramos nosso tempo de devocional, 5, 10 minutos, extremamente festa, ali rapidinho, dá uma lidazinha, dá uma oradazinha, e corre para fazer as coisas, tem muita coisa para fazer, ajeitar a casa, tal, tem que aprender a língua, tem que fazer a leitura ali cultural, então tem que ir ali traduzir um texto da palavra, muita coisa para fazer, tal, uma oraçãozinha rápida, e vai caminhando, e vai trabalhar. Mas por outro lado, tem aqueles irmãos de oração, não é verdade? Uma bênção. 3, 4 horas de joelho ali, orando, tal, intercedendo, amém, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero me arriscar a dizer que tanto aquele que ora 3 minutos, 4 minutos, quanto aquele que ora 4, 5, 6 horas por dia, eles estão debaixo do mesmo perigo se eles não tiverem um coração em oração. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós temos aquele momento de oração, curto ou longo, e durante o restante do dia é debaixo da força do nosso braço, do nosso poder, das nossas estratégias, da nossa habilidade em ler a comunidade, de ler a cultura, da nossa habilidade linguística. Sou eu que faço, sou eu que estudei, sou eu que resolvo. Mas a recomendação aqui da palavra que Jesus dá aos seus discípulos é: enquanto vocês vão debaixo de oração, rogando ao Senhor. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que o nosso coração deve ser aquele coração que é a recomendação da palavra: orai e orai sem cessar, constantemente.
vai sentar ali, está ali estudando ali a língua daquele povo, Senhor, vai derramando graça, abrindo o meu entendimento, vai dar uma saída ali para pescar, num momento de relacionamento com a comunidade. Senhor, o que é que eu devo falar? Ó Senhor, protege-me, com o Senhor conduze-me, com o Senhor enche-me da tua presença, enche-me do teu poder, da tua graça. É um coração em oração. Enquanto caminhamos, nós estamos orando, nos entregando e nos inclinando diante daquele que é Senhor, poderoso sobre todas as coisas. Quarta recomendação. Versículo 4. Fala que não devemos levar bolsa, alforge. No capítulo 9, houve também um envio de Jesus aos 12, e ali ele estica um pouco mais essa relação de coisas que eles não devem levar. Na verdade, o que o Senhor Jesus estava dizendo para aqueles discípulos é o seguinte: não levem pesos, larguem-se os pesos. E como diz hoje em dia, desapega, meu irmão, desapega. Larga esses pesos para lá. Não leva peso, não. Quanto mais leve estiver, mais fácil será a caminhada. Irmãos, muitas vezes nós vamos para o campo missionário, fazemos essa nossa caminhada como seres caminhantes de volta para casa, cheios de amarras, cheios de pesos, de coisas que nós não queremos largar de jeito nenhum. Coisas que são tão valiosas para nós, que aparentemente são valiosas para nós, que nós temos medo de largar pelo caminho. E dizer, mas se eu largar pelo caminho, como é que as pessoas vão me olhar? Se eu largar pelo caminho, como é que as pessoas vão me perceber? Como é que eu vou dar conta disso sem isso aqui? Como é que eu vou resistir essa caminhada sem ter esses pesos, essas coisas que estão tão preciosas e valiosas para mim? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Boa parte dos nossos problemas emocionais, presta bem atenção, estamos passando uma época de muita fragilidade emocional. Muita fragilidade emocional. E eu acho que a nossa geração, que é uma geração frágil emocionalmente. E boa parte desses problemas é porque achamos que somos donos de muitas coisas. A minha família, o meu ministério, a minha igreja. Meus irmãos, em nome de Jesus. Paulo, quando escrevia suas cartas, a sua apresentação, ele colocava que ele era apóstolo, e de fato ele era enviado pelo Senhor Jesus, ele tinha autoridade dada pelo Senhor Deus. Mas antes de tudo, Paulo se percebia como servo do Senhor Jesus. Presta bem atenção a isso. Paulo se percebia servo, escravo. Ou seja, Paulo estava dizendo, eu não tenho nada, meu irmão. Eu não possuo nada. Não, mas você tem direito? Não, não tem direito nenhum, não. Mas você deveria? Não, deveria não. Paulo estava dizendo que a única coisa que comandava a vida dele, a única coisa que dava sentido para a vida dele, a única coisa que dirigia a vida dele era o Senhor Jesus, porque ele era escravo de Jesus. Ele não era dono de nada, ele era escravo. Simplesmente escravo do Senhor Jesus. Eu não tenho nada. Paulo estava livre, por isso que Paulo tinha um coração, uma vida tão dinâmica e tão livre de tantas coisas. Porque ele tinha clareza de que ele não era nada e não possuía nada, absolutamente nada. E eu quero dizer aqui aos irmãos, uma vez eu estava conversando, não sei se o Ronaldo lembra disso, conversando com ele, eu estava meio aborrecido com uma coisa ou outra. Eu virei para ele e disse assim, olha, eu só tenho satisfação a dar a duas pessoas nessa vida. Ao meu Deus e à minha família. Está me entendendo? Não sei se você lembra disso. Eu estou dizendo que a minha família, porque é a coisa mais preciosa que eu tenho. É a coisa que faz queimar o meu coração, é a minha família. Mas, meus irmãos, eu quero confessar aqui em nome de Jesus,
que eu preciso largar essa carga e compreender que essa família pertence ao Senhor. É do Senhor. E o Senhor faz do jeito que quer. Não levem cargas, não levem pesos, não sejam donos, sejam escravos do Senhor Jesus. Escravos do Senhor Jesus. Desprovidos, forasteiros, peregrinos, de volta para casa. Caminhantes, de volta para casa. Quinta coisa, versículo 8, tratando aqui sobre, dizendo que os discípulos, quando chegassem na casa, sentem, entrem e comam de tudo que botem na mesa. E vocês sabem, irmãos, que havia um ritual grande de alimentação, disso, daquilo, faça isso, faça aquilo, outro, assim. Jesus estava dizendo assim, não compliquem, não. Façam as coisas fáceis. Fáceis. Porque a obra que nós temos para fazer é extremamente importante e extremamente urgente. Para a gente estar complicando com outras coisas, com formalismos, com idealismos. Simplifica as coisas. Passei um tempo fora do país e eu jogava futebol todos os domingos. Eu não sabia muito bem inglês, não. Mas teve uma palavra que eu aprendi rapidinho jogando futebol. Era easy. A bola, quando vinha, eu matava no peito, arriava na grama, tal, não sei o quê. Todo mundo gritava de lá, easy, 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 easy. Eu sabia lá que era easy. Eles estavam dizendo o seguinte, joga fácil, joga simples, toca essa bola. Mas parece que muitas vezes nós não somos pessoas easy, somos pessoas complicadas, complicamos tudo. Tudo é um milindre, tudo é uma complicação. Tudo é uma coisa difícil de ser resolvida. Nos meus primeiros dias de campo missionário, eu aprendi com como é o nome dele, aquele missionário? É coreano, é? Lee? Ronald Lee? É Ronald Lee, né? Ele dizia o seguinte, me parece que as maiores brigas no campo missionário não são pelas grandes coisas. As maiores brigas nas equipes de missionários não são por causa dos objetivos a serem alcançados, das igrejas que querem plantar num lugar, a outra equipe quer plantar no outro, tal, não sei o quê. Mas a grande maioria das lutas e das brigas e das diferenças relacionais se estabelecem por causa de pequenas coisas. Do tipo, quem tirou o meu copo daqui? O meu copo estava aqui e alguém veio e tirou o meu copo daqui. E eu não vou sair daqui enquanto não descobrir quem foi que tirou o meu copo que eu deixei aqui. Coisas pequenas e que nós complicamos. Coisas que poderiam ser resolvidas com, tá bom, meu irmão, vamos embora, vamos na paz, temos muito o que fazer. Mas nós não fazemos isso. Porque nós buscamos o meu direito, o meu conforto. Como meninos mimados. Como meninos mimados. O que ele está dizendo, olha, não complica, simplifica, caminha. Simplifiquem as coisas. Foi a quinta. Versículo 6, sexta recomendação. Olhando o versículo 10 e 11, você pode olhar aí depois. Me parece que Jesus está dizendo aos seus discípulos o seguinte, sejam resolvidos. Sejam resolvidos, e me parece que isso tem muito a ver com a questão de não levar pesos. As pessoas que são desprovidas dos pesos e dos fardos, elas não só simplificam as coisas, mas elas são resolvidas. O texto está dizendo aqui, quando você entrar numa casa, meu irmão, e pregar o evangelho, e não for bem recebido, eita, irmãos, isso é uma das grandes lutas nossas. Todos nós queremos ser bem recebidos, acolhidos. Eu não quero ser rejeitado, eu não gosto de ser rejeitado.
Talvez foi a pior dor da minha vida, foi quando minha esposa, na época, a gente namorando, noivou, 5 anos. 5 anos, irmãos. E essa mágoa eu vou guardar no meu coração até... eu era um homem bom. Faltando uns 3, 4 meses para o casamento, ela chega para mim, pega a aliança e diz: quero mais não. Não te aguento mais não. Eu digo: como assim? Eu sou tão bonzinho. A pior dor que a gente pode sentir é a dor da rejeição. Não há nada que marque mais o nosso coração e que tatue o nosso coração quando nós amamos profundamente, desejamos ardentemente a mudança do outro e esse nos relega, nos humilha, nos rechaça, não nos recebe. E quanto mais complicados, quanto mais pesados e quanto menos resolvidos formos, mais doloroso vai ser essa rejeição. E o texto aqui está dizendo, quando vocês chegarem e forem pregar o evangelho para alguém, e essa pessoa não o receber e rejeitar, faça o seguinte, digam para eles assim: não querem não? Bata a sandália, mas continue anunciando o reino de Deus. Resolvido. Eu vou pregar o evangelho. Não foi para isso que eu vim? Sem medo. Foi essa recomendação que Paulo, antes de morrer, deu para Timóteo. Prega essa palavra, insta, quer ser oportuno ou não, corrige, repreende. Prega a palavra sem medo de ser rejeitado, de ser perseguido, de ser maltratado. Prega a palavra, Sejam resolvidos. 7ª recomendação. Os discípulos foram, pregaram, baseado aqui no versículo 18 e 20, eles retornam felizes, dizendo: Senhor Jesus, até os espíritos se submetem a nós. É poder demais. Ô, Glorinha, sapatinho de fogo. Felizes com os resultados. Irmãos, e é muito bom. É bom demais, né? Você vai numa comunidade, prega o evangelho, 2, 3 pessoas se convertem, aí no outra vez você vai de novo, mais 3, 4, depois ali de algumas semanas, alguns meses, está uma igrejinha ali já começando a florescer, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos você planta uma igreja, que coisa boa, irmãos, amém, graças a Deus. E aí a gente volta então para Jesus, olha só, Senhor, olha só os resultados, que coisa boa. Aí Jesus diz para os discípulos: calma aí pessoal, calma aí. Ó, presta atenção. Eu sei que é isso mesmo. E Jesus disse: e de fato eu vi o diabo sendo derrubado como uma luz. Jesus reconhece de fato os resultados daqueles discípulos. Mas Jesus chama a atenção deles dizendo o seguinte: não se alegrem por causa disso, mas se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Sabe onde é que se baseia a nossa alegria, irmãos? A nossa alegria se baseia no Senhor Jesus. A nossa alegria é porque perto está o Senhor, diz a sua palavra. A nossa alegria é porque a sua palavra enche o nosso coração, como fez no tempo de Esdras, quando ele leu a palavra diante do povo, o povo chorava, se compungia diante da palavra, e Esdras e Neemias diziam assim: olha, não chorem porque hoje é dia de alegria, vão para casa e façam uma festa, porque a alegria do Senhor é a vossa força, é a presença do Senhor. A nossa alegria não se baseia nos resultados, porque se a nossa alegria se basear nos resultados, nós estamos extremamente arriscados a sermos decepcionados na nossa caminhada, a ficarmos desanimados e decepcionados na nossa caminhada, porque os resultados muitas vezes não vêm, irmãos. Como eu disse, trabalhei 3 anos esperando que a coisa acontecesse naquela comunidade, em fidelidade.
E um homem que eu achava que ia acontecer, deu um testemunho fantástico um dia. Eu disse, agora a coisa vai. Ele era o líder da comunidade. Eu disse, agora vai. No outro final de semana, estava bêbado. E ainda é motivo de oração minha. Seu Pancrácio, ainda hoje eu oro por ele. Muitas vezes nós somos fiéis ao Senhor, trabalhamos com fidelidade, caminhamos debaixo ali fazendo tudo direitinho, mas os resultados não chegam, irmãos, mas a nossa alegria é porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Vou terminar, seu Ronaldo. Não precisa me olhar com essa cara. Brincando, irmãos. E eu vou terminar olhando o versículo que eu comecei, que parece que não tem nada a ver do que eu falei, né? Mas esse é o versículo chave para tudo isso. Quando chegou o tempo de cumprir a sua missão, preste atenção aqui, irmãos, já vou terminar. Olha aqui para mim. Quando chegou o tempo de cumprir e fechar a sua missão, o Senhor Jesus se levantou resolutamente na direção de Jerusalém. Perceberam isso, irmãos? Qual era a missão de Jesus? A cruz. Derramar o seu sangue, partir sua carne. Essa era a missão de Jesus, era a morte, o sofrimento. Jesus se levanta resolutamente na direção de Jerusalém. Jesus tinha clareza do que tinha que fazer. Jesus tinha clareza do seu chamado. Jesus sabia quem o chamou, quem o vocacionou, quem o designou. E por causa dessa clareza da missão que ele tinha que realizar, Jesus se levanta resolutamente na direção da dor, na direção do sofrimento, na direção da morte, mas essa era a missão que precisava ser cumprida por Jesus, porque essa era a vontade de Deus Pai. Meus irmãos, é nessa convicção e nessa certeza de que fomos chamados, não pela igreja, não pelo missionário importante, não por A, por B, mas fomos chamados por aquele que é o Senhor do universo, daquele que sustenta o universo nas suas mãos, aquele que sustenta as nossas vidas, aquele que não permite que nenhum cabelo do fio, ou um fio de cabelo da nossa cabeça caia, que não seja pela sua autoridade. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos designou. E eu tenho clareza disso. O apóstolo Paulo diz assim: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, tomem isso. Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A despeito da morte e do sofrimento. E os irmãos sabem que Jesus passou ali um drama ali, emocional tremendo. Dizendo até ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim desse cálice. Mas ele diz submissamente ao Pai, dizendo assim: mas seja feita a tua vontade. E na tua vontade eu me levanto resolutamente e eu vou para Jerusalém. É debaixo dessa convicção, é debaixo dessa autoridade, irmãos, que nós caminhamos, que nós andamos, como caminhantes que somos, de volta para casa. Mas não caminhamos como sem objetivo, tal, não sei, estou indo. Não, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei aonde quero chegar. E eu vou cumprir a vontade do Senhor. É assim, irmãos. É assim que nós devemos andar. Mas andamos debaixo da graça do Senhor. Eu estava lembrando ontem de um sermão que eu preguei e alguém me chamou depois no canto e disse: pastor, senti falta de uma coisa. O que foi, meu irmão? Aí ele disse: não ouvi o Senhor falar do Espírito Santo. E não era uma abordagem pentecostal, nem de coisa desse tipo. Ele estava me chamando a atenção do seguinte, irmãos. Ele estava dizendo: pastor, todas essas coisas, se não for movida pelo Espírito Santo, nós não saímos do lugar.
se não for o mover de Deus no nosso coração, nós não vamos sair do lugar. Meus irmãos, é possível que vocês tenham concordado com boa parte do que eu falei aqui. Mas, meus irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Isso só funciona de joelho no quarto, sabia? Não é aqui não. É de joelho. É quando dobramos os nossos joelhos diante do Senhor Jesus e Ele trabalha pessoalmente no nosso coração. Isso aí é poder puro. Isso é poder puro. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Deus, nós estamos diante do Senhor. O Senhor sonda o meu coração e o coração de cada um de nós aqui. E sabe das nossas necessidades. Então, Deus, trata conosco de forma muito pessoal, muito amorosa. Mas trata, ó Deus, com poder também, com autoridade, ó Deus, para mudar as nossas vidas. Anima nosso coração. Dá força, ó Deus, aos nossos pés. Dá autoridade, ó Deus, a nossas palavras. E permite, ó Deus, que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus.